Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta celebração. Que bom que você está com a gente neste culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Vamos agradecer a Deus pela semana que temos passado e pela semana que ora iniciamos. Juntos em oração, caminhamos sempre em vista da glória de Deus, crescendo cada vez na fé, cada vez mais em oração, cada vez mais em união. Algumas comunicações para você. A primeira delas é que hoje à noite estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Online sim, necessário, mas vamos celebrar a Ceia do Senhor. Outra comunicação é que a nossa igreja, nós temos durante todo o ano algumas campanhas missionárias. No início do ano, missões regionais, depois nós temos as missões mundiais, depois as estaduais e, em setembro, missões nacionais. As missões têm sido algo que a gente não tem caminhado com elas por causa da pandemia. Por isso, quero fazer um desafio para você. Iniciar agora no mês de agosto, juntamente com o mês de setembro, as campanhas missionárias de missões mundiais e missões nacionais. Vamos levantar uma grande oferta, vamos dividir metade para missões mundiais e metade para missões nacionais. As missões regionais e estaduais nós contribuímos mensalmente e por isso estamos tranquilos quanto ao atendimento às missões aqui na nossa região e também no nosso estado. Então você prepare o seu coração, prepare o seu bolso para juntos levantarmos uma grande oferta, porque os missionários estão trabalhando aqui no Brasil e também no exterior. Então nós vamos orientar você como fazer esta oferta logo no final do mês de setembro, tá bom? Então anota e guarda isso no seu coração. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. E este é um mandamento do Senhor e nós fazemos isso. Nós nos alegramos com muitos irmãos da nossa igreja. Por exemplo, completou aniversário nessa semana, no dia 27 dessa semana que passou, a irmã Rosaninha. E agora, no dia 1º de agosto, o nosso irmão Hernan fez aniversário. Então, em nome da nossa igreja, em meu nome em particular, eu quero parabenizar esses irmãos. Que a graça, a bênção do Senhor estejam sobre vocês, sobre a família de vocês, a Rosaninha e o Hernan. Nos alegramos também com o nascimento da Helena e da Rafaela. A Helena, filha do Charles e da Aline, e a Rafaela, a filha do Júnior e da Paola. Que Deus esteja abençoando essas famílias, que foram enriquecidas com a vida da Helena e também da Rafaela. Que bom, nos alegramos com esses irmãos, com essas famílias. Mas a Bíblia diz também para chorarmos com aqueles que choram. Há muitos irmãos, familiares dos nossos irmãos, que estão enfermos. Vamos orar por eles, que a misericórdia do Senhor esteja sobre eles. Vamos orar por aqueles que perderam um ente querido, muitos morreram durante esta semana, familiares dos nossos irmãos, pela Covid. Então é um tempo de orarmos e clamarmos a Deus também o consolo do Senhor. E eu peço que você então agora coloque-se diante do Senhor. E nós vamos iniciar este culto, esta celebração, orando a Deus, clamando a Deus, pedindo pela misericórdia dele, mas também agradecendo porque Deus também tem sido bom para conosco. Vamos orar, baixe a sua cabeça agora e oremos. Pai querido, Deus nosso Pai, santificado seja o teu nome aqui na terra, como é no céu. Nós nos colocamos ante a tua presença agora, agradecidos porque temos muitas coisas a agradecer. E, ó Deus, com esse coração grato chegamos à tua presença, porque sabemos que todas as coisas vêm do Senhor.
Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, a vida da Rosaninha, do Hernan, que completaram mais um ano de vida, que a tua bênção esteja sobre as suas famílias. Ó Deus, eu peço também sobre as famílias que receberam um prêmio e um presente do Senhor, a Helena e a Rafaela que vieram, ó Deus, que o teu cuidado, a tua provisão esteja sendo derramada na vida dessas famílias. Pai, também eu quero clamar em favor dos enfermos, dos doentes. Ó Deus, quantos enfermos, quantos doentes que têm, ó Deus, sido atingidos por esse vírus, ó Pai, que a tua bênção, a cura que vem do Senhor esteja sobre eles. As suas famílias, ó Deus, ansiosas, preocupadas, com medo, ó Deus, dá alívio, dá paz ao coração desses teus filhos e filhas. Ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, irmãos e irmãs que faleceram, parentes de irmãos e irmãs que faleceram e agora, ó Deus, eles sentem a falta, ó Deus, que a tua presença venha suprir a falta desses entes queridos, ó Pai. Clamamos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor está presente na nossa vida, na nossa casa, e que a tua presença seja muito real na vida dos teus filhos e filhas que estão participando deste culto. Ó Deus, venha, olha para nós com o teu olhar de misericórdia, venha com a tua mão saradora e venha com o bálsamo que vem suavizar a dor, o medo e tudo aquilo que vem no nosso coração, ó Pai. É a minha oração, agradecido, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Como é bom colocar a nossa vida diante do Senhor e descansarmos no cuidado e na proteção do nosso Deus. Eu quero iniciar a minha ministração nesta manhã lendo a poesia de um cântico e com certeza ele vai abençoar a sua vida e desde assim o cântico. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor, sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor, Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar na fé, que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há nenhum temor, nos libertou. Perto está o Senhor, Deus está perto de nós, Deus está perto de nós. Há muitas pessoas que acham e vivem como se Deus estivesse distante das suas vidas. Eu não sei aquilo que passa no seu coração, como você tem vivido, mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está perto de nós. Deus está tão perto de nós que nós muitas vezes nem fazemos ideia da sua presença. Quero dizer para você nesta manhã que nós precisamos sentir esse Deus perto de nós, falando ao nosso coração, nos alertando, nos ensinando, nos orientando nos passos que devemos tomar a cada dia. E sentir a Deus e saber que Ele está perto de nós nada mais é do que reconhecer que Cristo é o nosso Salvador. Abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar e fazer morada. E aí sim, Deus está perto de nós. Receba esta palavra. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode entregar a sua vida agora
e sentir no seu coração, no seu espírito, na sua alma, esse Deus que está perto de nós. Há um livro que foi publicado nos Estados Unidos, Os 4 Deuses dos Americanos. E eles, lá nos Estados Unidos, eles fazem muitas pesquisas. E eles fizeram uma pesquisa religiosa para determinar até que ponto as pessoas acreditavam em Deus ou não. E eles colocaram alguns temas, por exemplo, Deus ama o mundo, Deus julga o mundo, Deus se envolve com o mundo. O que eles achavam nessa pesquisa? E a partir dessa pesquisa eles concluíram que as pessoas estavam divididas em 4 campos teológicos, vamos chamar assim, de acordo com as suas crenças sobre a natureza de Deus, aquilo que eles acreditavam sobre Deus. E aí eles fizeram uma síntese de tudo o que compilaram e resultou nisso. Primeiro, o Deus autoritário. Muitos acreditavam num Deus que se envolve com as pessoas, sim, mas é um Deus duro, é um Deus que julga, que parece que lá de cima olhando, vendo aquilo que você erra e aquilo que você acerta. Outros achavam que Deus era um Deus benevolente, um Deus que se envolve, mas não julga. Aquele Deus bonachão que tudo vai virar em pizza e ele é Deus amor, não importa se é justiça ou não. Mas havia um terceiro grupo que diz que Deus é um Deus crítico, um Deus que julga e não se envolve, um Deus que está longe, está julgando o povo, vendo os erros e acertos, mas deixou o povo aqui embaixo à sua mercê, à sua sorte. Mas o quarto grupo, o grupo que determinou um Deus distante, um Deus que não julga, um Deus que não se envolve, um Deus que não está nem aí se ele existe realmente. Dessas visões a respeito de Deus, a que mais se salientou foi a do Deus distante. Mais de 1/4 daqueles que preencheram as pesquisas disseram: nós cremos num Deus distante. Um Deus que, se existe e se na verdade ele criou o mundo e deixou o mundo a seu bel prazer. Muitas pessoas ainda creem nesse Deus distante. Quando creem em Deus, quando deixam de acreditar em Deus, muitos nem querem saber de Deus. Mas aqueles que ainda creem em Deus, há muita gente que crê e vive como se Deus estivesse distante lá longe, não se importando conosco. E a minha pergunta para você é: que tipo de Deus você adora? Quem é o seu Deus? É um Deus distante? É um Deus que não se importa com você? E se Deus parece distante para você, muitas vezes nós cremos em Deus, dizemos que cremos nele, mas na verdade nós não cremos. Se Deus, você crê que ele não se envolve com você, não se preocupa com você, minha palavra hoje para você: você é importante para Deus. Deus ama você, Deus se importa com você. E é um texto na Bíblia que vai nos ajudar a entender isso nesta manhã. O livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o verso 22 ao verso 30. Atos, capítulo 17, 22 até o 30. Se você tem anotado, anota aí as mensagens, os textos, e você vai poder, depois do sermão, depois desse tempo de meditação, olhar esse texto e pedir que Deus ainda continue abençoando você com a palavra. Vamos ler o texto? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo,
e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Paulo está em Atenas, uma cidade entregue à idolatria. E o texto bíblico diz que ele estava falando no Areópago, era um tribunal de justiça e conselho que tratava também de assuntos religiosos. E essa cidade, Atenas, como nós vimos no texto, ele viu vários santuários, vários deuses, e encontrou um santuário ao Deus desconhecido. Então, Paulo aproveita essa deixa e começa a falar do Deus verdadeiro. Petrônio, um escritor romano, no início, lá em 27 depois de Cristo, até 66 depois de Cristo, ele escreveu assim: em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. Tantos eram os deuses. Para você ter uma ideia, você olha as placas de trânsito aqui no nosso país, na nossa cidade, Atenas era pior que isso. Em cada placa se podia ver um santuário para um Deus. E eu quero pensar com você nesta manhã sobre esse texto que diz: Deus não está longe de cada um de nós. Ah, meus irmãos, Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Nós devemos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Mas por causa do nosso pecado, pela escuridão da nossa situação, nós somos homens como que tateando no escuro, porque Deus não está longe de nós. Mas o pecado nos afasta, nos leva para longe dele, e nós, mesmo tendo dentro do nosso coração algo que nos impulsione a uma divindade, nós não chegamos perto do Deus verdadeiro. Esse texto mostra uma alma acossada, voltada para as trevas, tateando, procurando encontrar Deus. Paulo diz aos romanos que há um impulso dentro de cada um de nós pelo eterno. Há um impulso em cada um de nós pela divindade. E por isso o homem corre atrás da sua divindade, muitas vezes por causa do pecado que cega os seus olhos, a sua mente. Ele vai atrás de ídolos que não são verdadeiramente Deus. Todos os homens procedem de Deus, a Bíblia diz, são criaturas de Deus. E eles nascem já com o seu nível de consciência que há um Deus. Há dentro de nós algo que nos leva para Deus, mas o pecado tem nos afastado de Deus. Lemos a respeito de Helen Keller. Helen Keller era uma moça que ela nasceu surda e cega. Mas com o tempo ela foi
sendo tratada e ela chegou até, depois dessas severas deficiências, ela aprendeu a falar, a escrever, a fazer tantas coisas que quando você lê a história dela, você fica assustado. Ela nasceu em 1880 nos Estados Unidos. Mas ela conta na sua autobiografia que mesmo antes de ter qualquer contato com a luz, de ouvir qualquer coisa porque ela era cega, mesmo antes de ter qualquer contato com as pessoas, ela já sentia, ela já podia sentir no seu coração um conceito de Deus e já estava dentro dela algo extraordinário, além do normal, uma ação de Deus, porque Deus está perto de nós. Quando olhamos aqui, vemos que as pessoas ficam tateando atrás de deuses por causa da sua ignorância, uma consciência endurecida. O pecado endurece a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência, e nós ficamos então afastados do verdadeiro Deus. A palavra aqui, tateando, quer dizer o ato de tatear no escuro, como se estivesse no escuro procurando caminhar. O Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua verdadeira luz. E o verso 27 diz, para que o buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Ele não está longe de nós. Esta expressão tateando é algo impressionante. Aquele quadro sombrio da religião normal, da religião sem Deus, a dificuldade de encontrar Deus fora desta religião institucionalizada. Depende não da distância que Deus estaria de nós, mas da distância em que nós nos encontramos dele. E essa é a maior verdade nesta manhã, o seu coração. Deus está perto de nós, nós muitas vezes nos encontramos distantes dele. O pecado nos afasta de Deus. E o desafio é que nós voltemos para Deus. Não é que Ele esteja distante de nós, mas muitas vezes nós o ignoramos. Nossos ouvidos estão tapados para a voz do Senhor. Por isso Paulo, ele no verso 28, ele diz, porque nele nós vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos. E aí Paulo proclama algo verdadeiro, a proximidade de Deus. Não somente na criação, quando Deus cria um mundo, mas quando Deus ele sustenta o mundo, a manutenção da nossa vida. Mas mais do que isso, a ação espiritual de Deus na minha vida e na sua vida. Esse Deus que está perto de nós. Ele está mais próximo de nós do que a nossa própria respiração. Mais perto de nós do que as nossas mãos e os nossos pés. Mais perto de nós. E quando eu preparava esse sermão, essa meditação, eu lembrei de um cântico. Eu lembrei de um cântico conhecido que quantas vezes cantamos na igreja. Eu queria desafiar você a lembrar desse cântico e cantar comigo agora. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está
em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui na minha casa. Deus está aí na sua casa. Deus está na sua vida. Deus está na minha vida. Deus está em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Isso não alegra o seu coração? Isso não anima a viver a vida? Mesmo em frente aos problemas, lutas, dificuldades, Deus está aqui. E o salmista lá no Salmo 145, o verso 18, ele diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam sinceramente. Se você busca o Senhor com sinceridade no coração, através do caminho que é Jesus, Ele vem, chega e encontra você, porque Ele está perto de nós. Ah, que verdade! Que alento para o meu e o seu coração nesta manhã, nesse início de semana, para enfrentarmos a semana com garra, lutando com muito vigor, porque Deus está conosco. É o que a palavra de Deus diz, é o testemunho que eu e você podemos dar às pessoas. Num mundo desesperado, podemos caminhar, porque Deus está conosco, Ele está perto de nós. Eu quero terminar essa meditação nesta manhã contando o testemunho de uma missionária, Daniela Xavier. Ela faz parte da missão Kairos e ela estava trabalhando na Tailândia, na capital, em Bangkok. E ela, quando foi início do seu trabalho missionário lá, ela assustou-se com tantos deuses. E ela diz que ela se deparou com tantos altares, tantas imagens, incensos, orações, oferendas. Milhares de monges pelas ruas pedindo comida, porque para o budismo o monge ele tem que viver daquilo que as pessoas dão para ele. E ela então nesse testemunho ela conta que o budismo, a religião ali da Tailândia, ele é muito sincrético, muito misturado, uma mistura do hinduísmo com o budismo. E essa crença, diz ela, construiu uma sociedade inerte, uma sociedade apavorada, uma sociedade consumista, ritualista, como num efeito de reflexo, diz ela. Ela diz que os tailandeses são pessoas maravilhosas, alegres, esforçadas, receptivas e podem nos ensinar tantas coisas, mas ao mesmo tempo eles conseguem ser um povo passivo, oprimido por um sistema cultural estruturado em gerações e gerações naquela cosmovisão budista. Aí ela diz assim, então nós temos uma chocante realidade. O budismo que apresentam nas novelas e nos filmes, e o budismo na verdade. A passividade de uma fé que gera medo pela imprevisibilidade dos espíritos esses que devem ser servidos, apaziguados, reverenciados, honrados, temidos, espíritos que não têm nenhuma relação afetiva com eles, que adoram esses espíritos, esses deuses. E o preço desta fé é alto, diz ela. Comidas, incensos, doações aos monges e aos templos, rituais nas árvores, meditações transcendentais, rezas e, por que não, a entrega dos filhos homens ao templo para serem novícios. E a pergunta dela era: para que tudo isso? Sabe para quê? Para acumular mérito diante do Deus desconhecido, diante do espírito desconhecido. E ela diz assim, parece que os valores estão invertidos. A desumanização das pessoas e a sacralização dos ídolos.
Quero dizer para você que esta verdade que ela viveu lá na Tailândia, nós podemos viver aqui no Brasil. Pessoas religiosas com medo, pessoas religiosas apavoradas que querem apaziguar o seu Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, o Deus verdadeiro está perto de nós. Na fé cristã, é Deus que coloca comida nas nossas mesas. Não somos nós que levamos comida aos nossos deuses. Na fé budista, hinduísta, as pessoas precisam levar comidas às suas divindades. Na nossa fé, Deus vem e nos alimenta com o pão de cada dia. A fé cristã apresenta um Deus presente que está perto de nós, um Deus que é Pai, que ama, que se relaciona conosco e que nos cuida com bondade. E o serviço que eu presto ao Pai, o serviço que eu presto a Deus, eu faço com amor, com alegria, me doando a Ele por tantas bênçãos que Ele me dá e por tudo aquilo que Ele é. No altar do Senhor eu me entrego tão somente a mim. Ele nos ama, Ele cuida das nossas feridas, Ele nos alimenta bondosamente. Oh, esse Deus cuida de nós. Nós temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo, que foi nos preparar um lugar no céu, na nossa morada eterna, cujo brilho nunca terá fim. Esse é o nosso Deus, um Deus que está perto de nós, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Se quer esse Deus perto de você, só através da ação do Espírito Santo. Quando você abre o seu coração, abre a sua mente, abre o seu espírito e alma e diz: Deus, venha habitar comigo. E através do Espírito Santo Ele vem e perdoa o seu pecado. E através de Jesus você tem livre acesso a Ele. Então você agora pode ter intimidade com esse Deus, porque Deus está perto de nós. E é um cântico que nós precisamos, quando voltarmos juntos ao templo, cantar com alegria. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Que este Deus verdadeiro, o Deus de promessas, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, seja verdadeiro na sua vida e na minha vida, porque Deus está perto de nós. Vamos orar? Pai, obrigado, porque um dia, através de Jesus, o Senhor veio e nos encontrou. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Clama com gemidos inexprimíveis pela minha vida, pela vida dos teus filhos e filhas que estão participando agora. Ó Deus, que possamos sempre entender e viver esta verdade. O Senhor está perto de nós. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados quando deixamos de fazer tantas coisas que deveríamos e quando fazemos coisas que não deveríamos fazer. Ó Deus, venha nos encontre com o teu perdão. Venha, abençoa cada filho, cada filha,
Que esse domingo seja um domingo de bênçãos na vida de cada família, de cada um de nós. Que esta semana seja uma semana abençoada, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Obrigado, Pai. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.